Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Dezembro deveria ser um mês apenas de alegria e celebração com a chegada do Natal e do Ano Novo. Mas para aqueles que sofrem de solidão, depressão e outros problemas de saúde mental, a temporada de festas pode ser particularmente difícil. Hoje vamos falar sobre depressão natalina. Você já ouviu esse termo? Para conversar sobre esse tema, recebo a psicóloga clínica especialista em logoterapia e secretária pastoral da Arquidiocese de Brasília, Fernanda Alcântara, e o psicólogo Gabriel Zeini, especialista em terapia comportamental, contextual e em análise do comportamento. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao Perfil Católico. Fernanda, para a gente começar, gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho o que seria essa depressão natalina. Então, Gi, depressão natalina, ela não é um termo médico oficial. Mas, assim, a pessoa quando ela já tem depressão, e o período do Natal, para algumas pessoas, pode acentuar a depressão que já existe, né? Então, muitos pensam que o Natal é só aquele momento feliz, onde a gente reúne a família e a gente vivencia a questão da caridade, também coisas alegres. E nem sempre é assim, porque as pessoas elas podem ter perdido alguém recentemente, o luto ele influencia muito. Alguns traumas também relacionados ao período de Natal, se acontecer alguma coisa ruim no dia de Natal, um acidente de trânsito. Então, essas coisas remetem a algum acontecimento ruim que pode fortalecer, não digo fortalecer, mas assim, pode, como é que se fala? Desencadear, de repente. Intensificar a depressão. A pessoa pode ficar mais propensa à depressão nesse momento. Até mesmo aquela questão, assim, dos comerciais de TV, que mostram aquelas famílias mais unidas, tipo, da Coca-Cola, por exemplo, das margarinas, enfim, mostra ali uma família totalmente unida, né? E, de repente, a pessoa não tem esse vínculo familiar, então isso também pode desengatilhar ali algum gatilho na pessoa, não? Sim, porque nem todas as famílias, né, são assim, existem desavenças, né, às vezes pais que não se entendem, irmãos, nada que não possa ser trabalhado depois, inclusive em terapia com a pessoa, né, mas não é um momento feliz, não é um momento em que eu vou estar reunida no Natal com a minha família, como eu gostaria, né, mas são coisas que a gente pode trabalhar para que no futuro aconteça. Sem dúvida. Gabriel, e com você? Você percebe, assim, que no consultório, por exemplo, chegam pessoas, assim, mais depressivas nesse período de Natal? Como que funciona, assim, chegando o fim de ano, as pessoas realmente procuram mais por atendimento? Nunca tive uma chegada de pacientes por conta disso, tá? Nesse momento. Mas os pacientes que eu já atendo nesse quadro de depressão tende sim a trazer para o consultório sempre uma demanda específica do Natal. Mas não é a primeira ali do gatilho. Muitas das vezes a depressão, isso já até virou um ditado popular na psicologia, sabe, Gi? A depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Então, pegando esse esqueminha aí do excesso de passado, né, da pessoa que é depressiva, ou seja, pessoas que estão com traumas mal resolvidos, estão em processo de luto, ainda estão por algo a resolver ainda, por demandas no passado, parece que o Natal ali vem para dar um gatilho, tipo assim, ei, como é que tá a sua vida? Sabe? Ainda mais nos tempos atuais, no qual a gente vê pessoas que estão muito no piloto automático, uma falta de presente, sabe? Tipo, uma falta de você falar assim, cara, o que você está fazendo agora, sabe? E tá ali muito conectado, muito ali ligado a outras demandas, ele não para e pensa assim, o que eu preciso resolver do meu passado? E o Natal, às vezes, pode ser esse momento. Tipo assim, e aí, como é que tá a sua vida? Sabe, o momento da gente parar e falar assim, subir a montanha, acender o incenso, tô brincando, nem tudo, nem tanto assim, né? Mas parar e refletir assim, né? Como é que tá a minha vida? E aí, quando a gente se depara, levanta o tapete e vê que tá uma bagunça, a gente fala, opa, precisamos arrumar a casa. E aí, talvez o Natal gera todos esses gatilhos e intensifica, assim, né, como a Fernanda colocou, essas depressões. Mas respondendo aí, a depressão natalina, né, só reforçando isso, não existe isso dentro de um DSM, né? Então isso é bom para os ouvintes estarem pegando, tipo assim, nossa, eu fico depressivo nesse momento, então eu tenho depressão? Não, você não tem depressão. A depressão precisa ser medida em, anotem aí, em magnitude
em frequência, sacou? E isso que as pessoas não pegam. Então, magnitude, o que é isso, psicólogo? Quão intenso é aquilo em mim, ou seja, não consigo, né, sair da cama às vezes, não consigo escovar o dente, não consigo fazer coisas do meu dia a dia. Como a palavra fala, uma deprê, né, ou seja, uma inclinação para baixo. E frequência, que é onde o povo mais esquece, tipo, há quanto tempo que você tá? É só no Natal? Não é depressão. Então, dentro dos manuais de psiquiatria, eles trazem ali em torno de 3 a 6 meses você com aqueles mesmos sintomas, ou seja, é muito. Então, é uma doença mesmo. Tem déficits de neurotransmissores, déficit de vitamina. Então, não é uma coisa assim episódica, a depressão. Ela tem que ser numa frequência razoável. Isso é muito interessante você falando, porque quando a gente olha para a depressão em si, ainda existem muitos tabus, né, em relação a essa doença. Então as pessoas pensam, a pessoa tá maluca, a pessoa tem isso, tem aquilo, e não é. O cérebro, na verdade, ele é um órgão, assim como qualquer outro do nosso corpo, e ele precisa sim de medicamento, ele precisa sim de cuidado, de atenção. Vocês já perceberam isso? A profissão em si do psicólogo, ela é um pouco estigmatizada, assim, em relação às doenças mentais, porque as pessoas acham que quem vai pro psicólogo é maluco, né? Pro psiquiatra também. Graças a Deus isso está caindo um pouco, né? Pelo menos, Fernando, até no... Bom, já que o público é o jovem católico, né? Eu atendo muito adolescente. Então, antigamente, até muito antes da pandemia, os pais pegavam na mão dos adolescentes, vem cá, moleque, tu tem que ir pro terapeuta e tal. E era uma resistência danada. Hoje virou quase que um selinho ali. Olha, eu vou pro meu psicólogo. Quase como eles fazem isso para chamar atenção de uma forma muito aversiva, né? Que é os cuts, né? Que a gente chama os cortes. Então, muitos fazem para chamar atenção, ou a automutilação, ou agora também o ir pro terapeuta. Então, ir pro terapeuta a começar na fase da adolescência, já não tem tanto esse tabu, sabe, Gi? Então, assim, hoje as pessoas vão mais, ainda mais pós-terapia, né? Talvez a Fernanda possa acrescentar aí também. E eu acrescento que além do público jovem, que eu tenho visto também, Gabriel, do público adulto mesmo, porque hoje já está mudando essa mentalidade, como você está falando, que a gente vê a psicoterapia como uma promoção de saúde. Então, eu costumo muito falar para os meus pacientes, né? A gente tem que buscar a terapia como a gente busca a academia, porque é um tempo que você vai ter qualificado, em que você vai ter uma escuta direcionada para você e que o profissional, ele vai poder atuar naquele momento, levando você a um autoconhecimento. Então, é uma promoção de saúde. Então, hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas estão derrubando aquela mentalidade que é um pouco do passado mesmo, né? De que assim, eu não sou doido, porque eu preciso ir no psicólogo. Aí já olhando para o público idoso, muitos ainda têm resistência. E chegando nesse período da idade, na terceira idade, é muito importante também ter um acompanhamento, mas para você ter o seu espaço, né? Então, no que eu tenho falado aqui desde o início, na questão da promoção da saúde, né? Não, com certeza, autoconhecimento e qualidade de vida, né, gente? Com certeza. É a melhor ferramenta que você pode ter na sua vida, né? É o conhece-te a ti mesmo. Não, sem dúvida. Gabriel, outras datas especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, você acredita que pode desencadear também esses gatilhos, como acontece no Natal? Pode sim, Gi, a depender assim da relação que você tem, sabe? Então são datas marcantes. O nosso cérebro assim, ele tem uma memória muito, que a gente chama de memória de trabalho, que é muito do presente. As coisas muito do passado, a gente precisa de eventos, né, próprios para estarem resgatando isso. Por isso que eu sou um adepto aí a favor e Dia da Mulher, a gente comemorar, o Dia das Mães, a gente ter isso, né? Apesar que o comércio vem lá e dá uma intensifica isso de uma forma a presentificar e tal, materialista demais, isso rouba o real sentido, mas esse é um papo para um outro café, né? Mas, assim, existem alguns gatilhos nesses dias, sim, respondendo a sua pergunta. E podem ser, às vezes, um pouco traumáticos, a depender da relação que a gente tem. Seja uma relação negativa, vem esses gatilhos negativos, ou então, o luto, né? Então, assim, perdi minha mãe, perdi algum ente querido, o Natal, essas datas comemorativas são gatilhos, sim, para a gente estar resgatando tudo isso. Dica aí para os ouvintes, né? O que é importante? Utilize de coisas que foram boas, memórias, sabe? Então, sei lá, uma receita da minha avó e tal, uma receita da minha mãe,
traga para a mesa, traga para aquele momento. Então, assim, perdi minha mãe, perdi meus familiares, Natal é uma desgraça, que saco e tal. Não, né, a gente não perdeu. A partir de uma visão até aristotélica, né, assim, a gente tem um ente, né, existe um ser. Aquele ser ainda se torna presente na nossa vida, né? O corpo humano é material, mas a nossa alma ela é transcendental. As pessoas ficam, e é importante a gente ver que aquele ser ainda pode estar ali, dessas formas, ou memórias, ou gestos concretos, ou então coisas muito genuínas, às vezes, que a gente pode estar trazendo nesses momentos. Essa é a dica aí que eu deixo pro povo de Deus aí estar resgatando isso aí. Não, sem dúvida. Esse vai ser o segundo ano, na verdade, que eu passo sem a minha mãe. Ela faleceu no ano passado. E assim, eu percebo o quanto o que você está falando é verdadeiro. Porque quando eu como algo que ela preparava, eu me lembro, assim, das sensações mesmo, da gargalhada dela fazer algum comentário sobre, né, ali a nossa ceia natalina. Então isso é muito importante, porque a pessoa, apesar dela já estar na eternidade, a gente sabe que ela vive também dentro da gente, né? E esse é um carinho também que a gente dá para os familiares, né, Fernanda? Que estão ali acompanhando também essa transição aí, que não é nem um pouco fácil. Você acha que no período ali em que você prepara uma ceia, por exemplo, né? No nosso caso, eu tenho irmãos, né? Tenho meu pai, enfim. Você acredita que reunir a família também para preparar e lembrar dessa pessoa que faleceu seria uma coisa assim mais tranquila se fazer para poder vivenciar esse período natalino de uma forma mais leve? Acho que depende das tradições familiares. Se já é da tradição da família ter aquela ceia, não deve ser o motivo de não tê-la porque perdeu um ente, né? Então, assim, mesmo porque ainda mais esses entes mais, né, avô, mãe e tal, são muito tradicionais, Natal e tal, a gente vê que são pessoas que gostariam até, né? Então, poxa, era a pessoa que acendia a vela, era a mãe que puxava a oração, então, assim, o que ela gostaria, como que ela gostaria de ser lembrada? Puta, que saco, não vai ter Natal hoje, né? Então, assim, esse ano não vai ter porque a gente perdeu, então me luto. Será que essa pessoa gostaria de ver todo mundo com cara de coxinha, sem graça? Não. Vamos celebrar, sabe? É um momento da gente... mas eu posso estar triste? Por que não, né? Por que não? Você tem que estar feliz? Não, vamos comemorar, todo mundo sorrindo, tal, contente? Não, se permita sentir as suas dores, mas não, né? Por que não passar por alguns rituais que a vida permite você passar? Entendeu? Aí que sim entram esse problema aí das mídias sociais e que impõe uma ditadura da alegria pra gente. Isso é um crime, né? A gente deveria realmente se infiltrar mais isso. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem, não. Se eu falo pra Gi agora assim, Gi, sinta fome agora, você vai sentir? Não, ainda mais se eu falo, sinta feliz. Então essa é a ditadura das redes sociais, que emprega isso para as pessoas. Seja feliz, você tem que estar feliz. É o resgate dos momentos sempre bem, sempre alegria, tal, TBT, tudo isso. Não. Eu vou celebrar isso do jeito que eu tiver que celebrar. Se eu tiver um pouco mais down, mais triste, eu vou passar por esse momento um pouco mais triste. Se eu der vontade de soltar fogos ou tomar uma, tal, beleza, tudo bem. Mas, né, se permita sentir o que você tiver que sentir, sem deixar de passar pelos rituais que você tem que passar. Isso é muito importante, porque como a gente estava falando antes, né, Fernanda, da questão de, às vezes eu não tenho um bom vínculo familiar e isso pode desencadear alguns gatilhos, enfim. Também trazer isso para ressignificar as coisas que a gente está passando. Não é isso? O Natal, ele também é um tempo propício para isso, para você pensar e não ter que se comparar com os outros. Porque a gente erra muito com isso, né? Você vai entrar lá nas redes sociais, como você estava falando, e aí a pessoa vai se comparar com outra família, com outra situação, com outras condições. Até porque ninguém coloca nas redes sociais os corre, né? Os podres. E de ressignificar e de criar novas tradições também. Porque, igual ele estava falando, não é que eu sou obrigado a fazer aquilo, a mostrar um sentimento que eu não estou tendo naquele momento. Mas, assim, o Natal também é um dia como qualquer outro dia. É um dia a mais na nossa vida. Então, assim, se programar para isso, criar uma tradição. A minha tradição agora eu não quero
assim, é um dia como qualquer outro, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou passar dormindo. É uma escolha também da pessoa. Mas ela pode falar assim, não, a partir desse momento eu vou criar uma nova tradição. Então, eu vou criar um vínculo maior, às vezes, com aquele grupo que eu pertenço na igreja, né? E com aquele vínculo, talvez, começar a participar num outro local, né? Se tem ausência de familiares. Se tem a presença do familiar, é um momento de, por exemplo, nesse ano eu posso pensar assim, vou tentar resolver os meus problemas, né, com a minha família e tudo mais, para que no próximo ano a gente possa viver um Natal melhor. Então, assim, é um dia depois do outro. Cada dia a gente pode ressignificar, conversar sobre isso e fazer um Natal melhor no próximo ano, né? E criar uma nova tradição, uma nova forma de passar o Natal. Não existe uma receita de bolo. Eu ia falar isso agora, não existe uma receita ali para que a gente possa vivenciar esse dia, né, e o fim do ano, enfim. Eu queria que vocês falassem, então, pra gente finalizar aqui, um pouquinho sobre quando a pessoa, ela percebe que ela precisa da ajuda profissional, especialmente nessa questão da depressão, né? Às vezes a gente fica segurando muito, não quero procurar ajuda, eu vou conseguir sozinho, né? E quando é que a pessoa olha assim e fala, olha, não, realmente eu preciso de um auxílio ali na terapia, falar um pouquinho do benefício da terapia, né, nesse processo de enfrentamento dessa doença. É engraçado a sua pergunta antes de vir para cá, né, para o nosso momento. Falei pro pessoal lá na clínica, né? Tô indo lá, tal, o que vocês acham? Tá tendo muita demanda de depressão natalina? Só para saber qual é a equipe, né? Lá na clínica a gente tem 18 psicólogos, mas não estavam os 18 lá, mas eu falei com uns 4 e tal. Aí uma delas, né, uma das psicólogas falou, eu fico depressiva, porque para mim é o meio fim de ano e tal. E aí, pelo sentido, né, espiritual, assim, a gente sabe que é o início, né? Assim, o advento é uma preparação para o início do ano que há de vir. Então, é mais um motivo da gente estar celebrando. É só uma lembrança aí que eu tô trazendo aqui para a gente também refletir que não é o fim de um ciclo, mas é o início de uma nova vida, o início de um outro ano que há de vir, que a gente começa a se preparar ali no final, mas é uma preparação. E aí, respondendo a sua pergunta, eu vejo que é importante, é complicado, né, as dores subjetivas, as dores da alma. Uma dor de dente, cara, você não adia, né? Você, não, né, vou lá tal, no dentista agora e tal. Mas custa tanto. Cara, você não deixa, né? E se você tiver sem um dente, então, Gi, você vai deixar de ir no dentista? De jeito nenhum, né? Não tem dinheiro, tá, mas eu vou, pego emprestado, tal. Não é diferente para as dores da alma, sabe? Só que a gente vai ali sucumbindo isso. Vou num shopping, compro uma coisa e tal, disfarçou. A dor continua lá. Vou tomar sair e tal, fazer as coisas todas, disfarçou. E aí a gente fica adiando o cuidado, né, dessas dores da alma. Só que, né, quando a boca não fala, a alma grita. E aí a gente, né, vai adiando esse processo de ir a um psicoterapeuta, muitas das vezes por medo de encarar os nossos fantasmas. E se a gente não encarar na terapia, ele vem no silêncio do seu quarto, nos momentos de tédio, né? Nunca foi tão difícil encarar os tédios nos dias de hoje, uma vez que a gente é tão, né, rodeado de estímulos, e o tédio é necessário muitas das vezes para a gente alargar a alma, entrar em contato com nós mesmos, e a terapia é esse momento. E isso que você sente ali na sua casa, no vazio, no silêncio do seu quarto, é um momento que talvez o melhor momento que você pense assim, cara, preciso de colocar isso aqui para fora. Não dá mais para conviver com isso aqui sozinho, né? Então o gatilho, o momento de a gente falar, cara, preciso de uma psicoterapia, é quando a gente tem essas dificuldades de acessar, dificuldade de lidar com as minhas dores. Não é mais esse absurdo que a gente escuta, né? Doido e tal, transtorno, não. É quando você está em sofrimento. E o sofrimento é hoje um mal do século, né? Depressão, ansiedade. Então a gente não precisa ir para esses grandes transtornos, esquizofrenia, bipolar, borderline e tal, que às vezes esse caso, esses aí que precisam de terapia. Não. Posso ir para uma terapia para buscar o autoconhecimento, ou quando eu estou num processo de sofrimento do qual não cabe mais, não tem espaço. Eu vou para fora de casa, eu levo esse sofrimento. Eu estou no meu quarto, eu levo esse sofrimento. Eu estou com os amigos, eu levo esse sofrimento. Então eu preciso levar isso para o divã, como a gente falava antigamente, né? Preciso levar isso para o meu terapeuta. E aí, cria coragem, meu filho. Entre em contato com os seus fantasmas, né? Uma vez eu vi uma moça falando, até num retiro de igreja, né? Ela falava assim, vocês não têm ideia do que é estar rodeada de pessoas e se sentir sozinha.
Eu achei aquilo muito forte, assim, porque, na verdade, quando você para e você vai olhar pra você, você fala, quem é essa pessoa que eu enxergo aqui no espelho? E não se reconhecer é uma coisa bem difícil, né? É a diferença disso que você falou, só abrindo um parênteses, da diferença de solidão e solitude. Então, a solitude é eu estar bem até sozinho. Cara, não tem ninguém aqui do meu lado, tal, mas eu vivo bem comigo mesmo. E tem pessoas, isso aí que você acabou de descrever, que se sentem só rodeadas de gente, né? Porque elas não conseguem sair ali daquele espaço que prendem elas. Eu vou me expor, eu vou ser taxada, eu não sei o que falar e tal, então preferem, não que preferem, mas não se veem, né, capaz ou não tem repertório para tal, né? Nossa, é muito triste, gente. É uma situação, assim, muito complicada e que a pessoa realmente precisa de ajuda. E é isso, né? Às vezes, na terapia vai ser resolvido e tá ok, mas se não for resolvido ali, a priori, também a medicação não tem porquê não, né? Depende, às vezes também não é tão simples assim a medicação. É difícil, às vezes, um psiquiatra acertar de primeira, né? Tem um psiquiatra bem experiente, ele precisa bem... O ideal é um bom casamento, sabe? Um psiquiatra bem alinhado com a psicoterapia, né, Fernanda? Tipo, ver isso aí é bem importante. E às vezes também nem precisa da medicação, por isso que é importante o acompanhamento do profissional, porque às vezes é algo, né, Gabriel, que ali a terapia já consegue encaminhar de uma certa forma em que não seja necessário o uso da medicação. O uso da medicação é quando o problema está realmente assim, muito agravado, né, e que a pessoa realmente ela não consegue sair daquele lugar sem a medicação. Aí sim ela se faz muito necessária e a gente também tem que olhar que a medicação, quando ela é necessária, ela faz bem, porque ela vai te ajudar a sair daquele estado que você está. Então, para não ter preconceito com a medicação. E que no futuro, né, ela pode ser retirada, pode ser colocada novamente. Então, esses profissionais, né, numa análise assim, mais multidisciplinar, vão poder encaminhar da melhor forma possível. Sem dúvida. Gente, que bate-papo gostoso. Muitíssimo obrigada aqui pela presença de vocês no perfil. Já Sejam acabou? sempre bem-vindos. Boa, não já. é? Tá tão gostoso, né? Tá de boa, O né? bate-papo. Nem Mas agora com que eu tô certeza. relaxando, mas tá bom. Não é? Mas a gente volta aí com outros programas, com certeza. Tem muita coisa pra gente falar sobre saúde mental. Obrigada. Obrigada, Gi, também. Obrigado, Gi. Obrigado, Fernanda, também pelo momento. Foi ótimo. Posso fazer uma pequena divulgação da clínica? Claro. Bom, eu atuo como gestor da clínica Ânima, né? Lá nós atendemos convênio, temos serviço da psiquiatria e da psicologia e nutrição também. Então a gente está aí também ajudando o povo de Deus. Graças a Deus, toda a equipe ali é formada por cristãos e a gente tem um corpo clínico bem legal para atender também o pessoal. Perfeito, maravilhoso, gente. Obrigada. Eu também ia fazer então a propaganda, né? Eu atendo no consultório, fica na Asa Sul, não é uma clínica, né? Mas lá tem algumas profissionais. E aí, quem quiser me seguir no perfil do Instagram, psi.fe_alcântara. Maravilhoso, gente. Sucesso para vocês também na jornada. Obrigado, Gi. Se você conhece alguém que esteja passando por momentos delicados na luta contra a depressão, compartilha essa edição do programa. Com certeza fará muito bem. Obrigada por nos acompanhar aqui no Perfil Católico. Paz e bem e até o nosso próximo programa.